Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta, né, na nossa semana 2 do PET 7, né? Estamos quase acabando o nosso ano letivo, então precisamos nos concentrar, né? E o assunto dessa semana é uma continuação daquele assunto da semana passada, que nós estudamos um período um pouco mais longo, né, de 45 até 1964, né, quando começou a ditadura militar, né? Então a gente estudou todos aqueles governos, né, do período democrático passando para a ditadura. E agora, hoje, nós vamos estudar um período que a democracia volta, que a ditadura começa a acabar. O final dos governos militares e o início da retomada da democracia. Tá? Então esse período se compreende em 9 anos. É um período, né, pequeno. Porém, nesse período, nós tivemos duas eleições, né? Foi as duas primeiras eleições de civis depois do período democrático, depois do período de ditadura militar, e foi dois períodos difíceis, tanto politicamente como economicamente, né? Então nós vamos ver aqui as particularidades desse pequeno período. Então, no fim da ditadura, né, já no início dos anos 80, ficou determinado que em 1985 haveria eleições presidenciais, encerrando um período de 21 anos de ditadura militar. Tá? Então ficou determinado. Os militares ainda discutiam, né, como é que ia ser essa passagem, né, se as eleições iam ser diretas ou indiretas. Quer dizer, direta com a participação popular, né, e indireta é eleito pelo colégio eleitoral lá pelo Congresso. Tá? Então, nessa disputa, nesse debate todo, um deputado chamado Dante de Oliveira, do PMDB, ele protocolou uma emenda constitucional exigindo que as eleições ocorressem de forma direta. Né? Mas essa emenda foi rejeitada pelo Congresso. Né? Então, nesses debates, né, durante a aprovação dessa emenda ou não, surgiu no país assim, um movimento muito grande, popular, né, chamado Diretas Já, que milhões e milhões de pessoas iam para as ruas fazer comício, eram grandes comícios apoiados pelos artistas, pela classe mais popular, né, é, por políticos de esquerda, e foi um movimento muito bonito, muito bacana e muito efetivo da história do Brasil. Né? Embora tenha sido rejeitada essa emenda, na próxima eleição de 89 já foi eleição direta. Né? Finalmente nós conseguimos eleger um presidente diretamente, a população que elegeu. Né? Então esse momento das diretas já foi muito importante e muito bonito. Né? Eu tenho muito orgulho de ter participado nesse período, né, desses movimentos, e posso afirmar para vocês que foi um movimento importante para a história do Brasil. Então, ficou definido nessa primeira eleição de 85, né, que nós teríamos dois candidatos. Um do PDS, que é a antiga Arena, que era o Partido dos Militares, que era a direita, e tínhamos uma oposição, né, que era representada pelo PMDB, que era de esquerda. E nessa conjuntura, nessa coligação de esquerda, né, Tancredo Neves foi eleito presidente do Brasil em 1985. Mas acontece que ele adoeceu logo após a eleição, né, durante a contagem dos votos e tal, e ele teve uma suspeita de apendicite aguda, né, e foi operado, né, tanto é que a posse foi durante, ele estava internado ainda, e ele acabou morrendo, falecendo, não saiu do hospital. Então quem assumiu foi o vice-presidente, eleito junto com ele, o José Sarney. Embora ele estivesse representando a esquerda, ele era um cara de direita, ele pertenceu, ele apoiava os militares e tal, mas de qualquer forma foi eleito, né, democraticamente dentro da lei. Né? Seu governo foi marcado pelo descontrole inflacionário, desvalorização da moeda nacional, que muda de nome duas vezes nesse período, né, e o aumento significativo das diferenças sociais no Brasil. Então o que aconteceu? Ele pegou um Brasil descontrolado já, né?
lá nos últimos governos militares, o Brasil já estava com inflação alta, já estava indo ladeira abaixo, né? Então ele pegou realmente o país destroçado, né, com uma inflação muito alta. Eu afirmo para vocês que esse período foi muito difícil, muito cruel, cara. Você recebia seu salário e não dava para comprar as coisas, porque as coisas aumentavam diariamente. Então, nessa transcorreu dessa forma, né, esse governo, esse primeiro governo. Até que em 89 nós tivemos eleições diretas, né? Foi as primeiras eleições diretas desde o fim desde antes da ditadura militar, né? Então, durante mais de 20 anos nós ficamos sem eleger um presidente. Agora nós conseguimos. Foram eleições diretas, né? O processo foi marcado pela grande popularidade de candidatos de esquerda, como Leonel Brizola, né, que foi um grande político do sul do país, e depois ele se candidatou a governador no Rio de Janeiro, ganhou do Partido Democrata Trabalhista, ele é ligado aos trabalhistas, né? E tinha também o Luiz Inácio Lula da Silva, que foi candidato do PT, né? Foi candidato do PT. O PT, nesse momento, era um partido que recém-criado, né? E então, esses candidatos de esquerda estavam em evidência, porque o país estava passando por um processo muito difícil, né? Uma situação econômica muito difícil, e a população estava vendo, né, nesses candidatos, né, uma luz do fim do túnel. E tudo estava indicando que teríamos um governo de esquerda. Só que aos poucos os candidatos apoiados por grandes empresários e com a grande espaço na mídia, né, foram ganhando terreno e diminuindo a vantagem pela corrida presidencial, né? É o caso do Fernando Collor de Mello, que nós vamos falar mais à frente, né? Então o que acontece é que os empresários não deixaram, né, a esquerda, os trabalhadores, serem eleitos. Então teve uma grande campanha na mídia. A mídia, então, ela sempre tem um papel importante nas eleições, né? A gente tem que conseguir ver essas nuances, né? Então, vamos falar do Collor mais adiante. Fernando Collor de Mello, né? Ele não era muito conhecido pela sociedade brasileira, especialmente nas regiões sul e sudeste. Por quê? Porque ele era de família lá do Nordeste, família tradicional, de usineiros, é, donos de terras, né, de latifundiários. Então era uma família tradicional. Então ele começou sua carreira lá no Nordeste, né, e, e ele foi se destacando porque ele teve um apoio da mídia, né? Ele era dono de televisão lá no Nordeste, e ele tinha uma imagem de jovem, né? Ele era jovem na verdade. Então ele tinha uma imagem de atleta, né? Então a mídia pintou ele como salvador da pátria. Ele era um herói. Foi, né? Fabricaram um herói, né? E com o intuito de salvar e com o intuito de enfrentar o Lula. Então o culto, a imagem dele era assim de um herói para combater o rebelde que era o Lula, né? Então o que aconteceu que ele foi eleito, né? Com várias jogadas sujas da Rede Globo, de outras artimanhas que não convém a gente falar agora. Porém, o importante historicamente é a gente dizer que ele ganhou, né, a eleição, né, ele foi o presidente mais jovem da história do Brasil, e, e foi também um período difícil, e foi ele que começou a implantar o neoliberalismo no Brasil, né? Começou lá com o Sarney mais ou menos, mas ele foi o governo dele, e depois continuou com o Fernando Henrique Cardoso, que transformaram o Brasil, né, que abriram as portas do Brasil para o neoliberalismo, né, que nós já estudamos, né? Então é importante nós conhecermos essas passagens, né, que foram difíceis. Depois ele foi cassado, né, sofreu impeachment. É importante a gente falar desses momentos e
né, desses governos, entender o que foi os governos, o que foi naquele momento, né, historicamente falando, para que a gente não cometa esses erros novamente e que a gente vê que a história vai e volta, né? Fizeram a mesma coisa agora. Ele foi criaram um herói, um salvador da pátria, e nessas últimas eleições nós vimos que a mídia criou também um mito, né? Transformaram, né, uma pessoa não muito capacitada, né, num mito, num herói, que hoje nós estamos vendo que o Brasil está sofrendo as consequências por isso, né? Mas é importante a gente dizer que nós estamos vivendo um período democrático, né? Ainda, né? Ainda. Nós estamos perdendo direitos, mas ainda temos a democracia, né, na nossa mão. Só depende da gente preservá-la, né? Ter o direito de realmente escolher quem a gente quiser, né, para o Brasil, embora o país todo sofra as consequências de uma eleição manipulada, como foi essa e como foi essa última também no Brasil. Então a gente tem que entender que agora com o evento da internet, nessas fake news, é muito fácil você iludir a população, muito fácil. Então cabe a gente, né, analisar as notícias, não acreditar logo na primeira que compartilham com a gente. A gente tem que ver, é verdade isso? Quem que publicou isso? Qual foi o site? Vou verificar lá, né? Então, a gente tá com cada vez mais ferramentas de comunicação na nossa mão e cada vez a gente sabe usar menos, né? E não custa a gente pesquisar as notícias para ver se são verdadeiras ou falsas, né? Então é por isso que a gente estuda essas matérias de humanas, certo? Então eu sempre bato nessa tecla para vocês serem mais críticos, para vocês não acreditarem na primeira coisa que vocês ouvem, né? Pesquisem, não custa. Como agora, vocês estão com o PET na mão, vamos ler os textos, vamos é, assistir os vídeos, vamos tirar nossas conclusões, para que vocês formem a opinião de vocês, tá? Então, esse assunto é muito importante, está vendo que está chegando nos tempos de hoje, né? A história que nós estamos estudando. Nós estamos na história contemporânea, né? E a gente faz parte dessa história. Então, vamos aproveitar esse restinho de ano e dar um gás maior, terminar nossas atividades para que a gente não fique agarrado no ano para o outro, tá? Já tivemos um ano difícil, né, com essa pandemia. Então, meus contatos estão aqui, se precisar, podem entrar em contato comigo, tá? Grande abraço, bons estudos.